Fala aí, amigos Kaijus, estamos aqui no nosso querido Kaiju News para comentar as principais notícias, vazamentos, rumores e muito mais sobre o Monsterverse e outros filmes relacionados a criaturas gigantes. O seu resumão da semana para você saber tudo o que rolou. Então chega de enrolação e bora para a notícia mais bombástica que rolou recentemente, que foi o vazamento de imagens relacionadas a brinquedos de um usuário do Insta que vazou, né? De acordo com o KDM, essas informações são reais, essas imagens são reais, porém esse seguidor acabou apagando as imagens posteriormente, provavelmente porque elas eram reais, então ele teve que apagar. Então, a primeira imagem é essa aí, onde vemos o Kong com uma espécie de braço robótico, uma espécie de luva mecânica, algo do tipo, né? Provavelmente será o aprimoramento cibernético que a Monarch fará nele, né? E talvez essa explicação para ele ter os poderes elétricos, quem sabe, uma manopla que dê eletricidade nas mãos, ou algo para ele ter mais força, eu não faço ideia. E também não sei qual a utilidade dessa luva na história, além de combate, né? Será que vai ter uma segunda função? Não sei, né? Mas talvez não. Talvez seja só para combate mesmo. Eu, sinceramente, não gosto muito da ideia da gente ter essa questão de titãs com aprimoramentos mecânicos, né? Titã com armadura, com coisa feita pelo humano. Eu não concordo e não gosto dessa ideia. Na minha opinião, é algo bem nada a ver. Eu acho que não precisava ter na história. Mas, infelizmente, eu não sou roteirista, né? Então não vai ser como eu quero. A segunda imagem se trata de uma asa. Essa asa é de um titã que nós não conhecemos. Ou provavelmente talvez seja uma criatura da Terra Oca, quem sabe, né? Algo novo, né? Porém, há quem diz que não se trata de um titã novo, mas sim de um titã que conhecemos, mas não vimos ainda, como o Titã Quetzalcoatl, né, que faz parte do Monsterverse e também faz parte aí, né, da vida real, né, ele é um ser mitológico, né, uma serpente emplumada, né, então talvez pudesse ser este mesmo, mas eu duvido muito que seja, acho que é uma criatura nova mesmo. Também temos uma outra arte, né, uma outra imagem mostrando o possível visual aí do Shimu, né, nosso titã primordial. Com a sua pele branca e os seus espinhos na cor meio arroxada, né. Uma das últimas imagens é esta, que se trata de um chicote feito com a espinha dorsal e o crânio de algum titã, né? Talvez até seja um titã serpente, algo do tipo. Esse é o chicote que o Scar King usa para domar o Shimu, de acordo com os vazamentos. E agora o último, né, e não menos importante, que se trata da imagem que provavelmente revela o novo visual de Godzilla neste filme. Visual esse que vemos as placas brancas com detalhes vermelhos e a pele mais verde, né, com as escamas aparecendo mais e tudo, né, tudo mais. Não sabemos se isso é uma forma nova que o Godzilla tem nesse filme ou se é a aparência definitiva que ele vai ter no filme inteiro. Eu, sinceramente, particularmente, não gostei muito desse novo visual. Na minha opinião, eu acho que é uma mudança um pouco radical demais sobre o que estava sendo feito anteriormente. Não segue a mesma linha, sabe, da evolução. Eu acho que se ele só deixasse as espinhas um pouco mais afiadas e com as pontas brancas, teria sido um caminho muito melhor, né? Manter o visual todo ele bonitinho e tal, mas dar esse detalhe, esse toque das pontas brancas, né? Pra fazer claramente uma homenagem às como eram as placas dorsais na maioria dos Godzillas dos filmes clássicos da Toho, né? Então eu acho que se deixasse um visual mais ou menos assim, ou com a cabeça um pouquinho maior também, né? Acho que não precisava alterar o visual que já existia anteriormente, já que era um visual muito bem feito, né? Apesar de que naquela arte daquela camisa, né, uma arte oficial do filme, a gente vê o Godzilla com um visual muito mais fiel ao que era antes do Monsterverse, apenas com as placas um pouco mais afiadas. O que me leva a crer que talvez realmente este visual que a gente vê nessa imagem pode ser uma transformação dele. Ou quem sabe realmente é a nova aparência dele e tudo mais, e aquela camisa não tem nada a ver, né? É só uma arte, tipo, não revela o visual oficial, né? O visual final do Godzilla, né? Eu sinceramente não gostei muito, mas talvez com uma imagem melhor, né? Talvez um trailer, talvez se a gente vê essa aparência em alta resolução, com uma qualidade de imagem melhor, a gente possa criticar e analisar assim mais detalhadamente, né? Ter uma opinião melhor sobre.
além de que eles tentam meio que homenagear através desse visual, né, alguns Godzilla da era Millennium, né, acho que o Godzilla 2000 e o Godzilla vs Megaguirus, né, que eles tinham a pele esverdeada e as escamas assim com a coloração as placas dorsais com a coloração diferente, né, até lembra um pouco Singular Point essas placas, né. Mas pulando agora do Monsterverse e indo para o universo de Gamera, né, recentemente lançou o trailer novo de Gamera Rebirth, ou Gamera Renascimento, né, novo anime da Netflix. Nesse trailer, que eu não tive tempo de analisar, perdão, mas nesse trailer a gente tem a revelação dos 5 monstros, 5 kaijus que o Gamera vai enfrentar nesse anime, né, Gyaos, Ginger, Gurion, Virus e Zigra, né. A gente também teve algumas informações como a sinopse, a história vai se passar nos anos 80 e vai ser protagonizada por um grupo de crianças, né? O que é interessante porque nos filmes clássicos do Gamera, ele também tinha essa conexão com as crianças, né? Tanto que ele era considerado protetor das crianças, né? Apenas na era Heisei, eles tiveram uma reescritura, né? Uma nova versão em que ele era um pouco mais místico, um pouco mais sombrio, não tinha tanta aproximação com as crianças, né? Também foi revelado que vamos ter uma nova novelização de Gamera Rebirth, onde teremos uma história nova sendo contada nessa novelização, né? E ali vai ter o confronto de Gamera contra um Gyaos, né? É muito legal assim ver, né, o Gamera ganhando essa atenção. O KDM também deu essa informação de que se a temporada tiver sucesso, eles já estão encomendando uma segunda, né? E logo após essa segunda, eles ainda planejam fazer também uma série em live action do Gamera. Ou seja, o retorno do Gamera definitivo para as telonas, para tipo todas as mídias, para o Gamera voltar em peso mesmo, vai depender se esse anime der certo, se esse anime atingir um bom público, se esse anime tomar mais conhecimento, o público tomar mais conhecimento do Gamera através desse anime, entendeu? Então, o futuro de Gamera depende do sucesso deste anime, e eu torço muito por isso, cara. Eu torço muito que o anime realmente seja bom, seja legal, alcance muitas pessoas e o pessoal comece a conhecer mais de Gamera através dele. Naquele mesmo post, o KDM também confirmou que o roteiro de School Island segunda temporada está pronto, mas eles estão esperando um sinal verde da produção, né, para começar a fazer a segunda temporada, né. Por causa da recepção mista do anime, é difícil a gente saber definir o futuro do anime. Agora voltando para as notícias relacionadas ao Monsterverse, o KDM também confirmou para nós que vamos ter sim um livro de artes conceituais, um livro de artes de Godzilla x Kong Novo Império, como é tradição dos filmes do Monsterverse, que cada um deles teve sim um livro de artes, né? Cada um desses filmes do Monsterverse, desde Godzilla 2014 até Godzilla vs Kong. Então, seria esperar a gente ver um livro de artes, né? E realmente vai ser interessante ter essa edição. Agora sobre Mega Tubarão 2, sim, não parei de falar desse filme porque eu tenho que comentar o fato surpreendente de que apesar desse filme ter sido odiado, bombardeado de críticas negativas, ele foi um filme que rendeu uma grana interessante, uma grana inesperada na minha opinião, né? Eu esperava que esse filme fosse flopar, mas não, cara, o cara já tá rendendo aí por volta de quase 200 milhões de dólares aí ao redor do mundo. E isso é bem surpreendente, né? Porque o filme foi bem criticado, né? Esperava-se que ele tirasse uma média de bilheteria menor, né? Mas ainda não superou o sucesso do primeiro filme, né? Que rendeu 300 milhões e pouco. Né? Então, talvez se o filme render os 300 milhões, ou sei lá, um pouquinho mais, eu não duvido que eles não invistam numa sequência. Apesar de que, né? Esse filme é meio problemático, por assim dizer. Mas agora falando uma notícia relacionada ao nosso canal, o próximo vídeo do Kaiju Limbo, ou Limbo Kaiju, será focado em Godzilla vs Red Moon. Obrigado pela sugestão, amigos. Também queria comentar da notícia que surgiu agora há pouco, enquanto eu gravava este vídeo, né? De que o KDM nos confirmou que temos uma nova sessão teste de Godzilla x Kong rolando, já rolou no caso, dia 5 de agosto. Ou seja, a galerinha já viu uma nova sessão testes, e provavelmente nessa nova sessão teste é uma versão editada de Godzilla x Kong, porque a última sessão testes não foi tão bem recebida pelo público em si, então eles talvez
refizeram, editaram um pouco, modificaram algumas coisinhas ali na edição para tentar fazer com que o pessoal gostasse mais do filme. Espero que esse novo trabalho, né, seja para melhor, para deixar o filme mais interessante e excluir aquelas bizarrices, né? Mas eu não duvido que não mude tanto, né? Talvez a pior parte vá pro cinema. Mas é isso, pessoal, essas foram as notícias aí da semana, a recapitulação do que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe hashtag KaijuNews e fique ligado nas informações e notícias do mundo do Monsterverse, dos filmes de Kaiju e outras coisas sobre o cinema aqui no canal, que é a Força. Tchau, até o próximo.